Olá, eu sou Juliana Pereira e vai começar mais um Reunião de Pais. Roda a vinheta. Muito bom. A convidada dessa semana é Rosália Cury, que é esposa, dona de casa, empreendedora e enfermeira de formação. Depois de viver sua própria transição de carreira, ela fundou o GTM, que é a Gestão do Tempo para Mulheres, um ministério cristão dedicado a capacitar mulheres a se organizar e ter tempo para o que realmente importa. Seja muito bem-vinda, Rosa. É uma honra e um grande prazer e alegria ter você aqui com a gente. Oh, que alegria estar aqui com vocês. Muito obrigada, Juliana, pelo convite. Que seja um tempo proveitoso, que nós possamos transmitir graça em cada palavra que a gente falar aqui para quem estiver ouvindo. É isso aí. Bom, eu cheguei até você, a gente estava aqui conversando nos bastidores, né, com um vídeo seu lá na sua rede, no seu Instagram, que viralizou, que foi um vídeo que começa com essa seguinte frase: "Eu tenho 6 diplomas e sou dona de casa". E aí o vídeo, assim, você no vídeo explica, vai contar a sua história resumida de uma forma que você vai fazer aqui, mas assim, o que eu vejo muito acontecer nas redes é esse movimento meio contra-revolucionário, né, das mulheres que estudam, que se preparam, que vão para o mercado de trabalho, e depois em algum momento da vida delas, houve esse chamado de Deus para o retorno ao lar. Então eu queria que você contasse essa história, né, de como foi a sua trajetória profissional, e como é que foi que você ouviu essa voz de Deus e foi obediente a essa voz de Deus, nesse retorno ao lar de ser dona de casa? Eu tive uma longa trajetória acadêmica. Eu comecei fazendo curso de técnico de enfermagem, depois eu fiz graduação em enfermagem, fiz 2 especializações, segui para o mestrado e quando eu estava terminando o mestrado já passei na seleção para o doutorado e emendei com o doutorado. Atuei em diversas áreas. Eu trabalhei como enfermeira, fui professora universitária de pós-graduação, fui coordenadora de ensino e pesquisa, participei de muitos congressos nacionais, internacionais, publiquei artigos em várias revistas científicas. Inclusive, falando em congressos, foi um dos congressos que eu fui convidada para participar, me rendeu um namorado depois de 14 anos solteira. Nossa! Foi, Arrebentou. essa congresso convidada, eu estava no último ano do doutorado, e eu havia publicado um artigo e a coordenadora dessa conferência em Londres, viu meu artigo e me convidou. Sendo que eu teria que falar em inglês, mas aí um detalhe, eu não sabia falar bem inglês, eu sabia aquele básico assim: "Good morning, how are you?" E no evento eu não teria tradutor, essa história é muito boa, Juliana. Nessa época eu fui em uma caravana para a Consciência Cristã, um evento que acontece em Campina Grande, lá na Paraíba, lá na minha região, é porque pelo meu sotaque dá para perceber, sou nordestina, sou de Recife. E aí lá na Consciência Cristã eu conheci o Alexandre. Tá. Quando ele soube desse meu desafio de palestrar em Londres, sem saber falar inglês direito, ele gentilmente se prontificou a me ajudar. Aí ele traduziu a minha palestra, gravou um áudio para ficar ali treinando a pronúncia, mas não ficou só nisso. Porque além dessa palestra, eu também tinha sido convidada para apresentar um outro trabalho que não deu tempo a gente traduzir. E essa conferência, olha o que é que aconteceu. Terminou que na providência de Deus, o Alexandre foi para Londres ser meu tradutor, lá na conferência. Atravessou o oceano para me acompanhar nessa missão. E aí, nós somos como amigos e voltamos como namorados. É Então, claro, né. olha, parece até essas comédias românticas, Um Amor em Londres, né? Exatamente, parece aqueles vídeos, aqueles filmes que a gente assiste de sessão da tarde. Pois é. E aí nessa época, eu já tinha o desejo de seguir carreira como professora universitária e meu currículo Lattes era muito recheado e ia favorecer a minha aprovação no concurso. Eu lembro que os meus ex-professores na universidade onde eu estudei me encorajavam muito a fazer o concurso, falava: "Ah, você vai ficar aqui no meu lugar, na disciplina". E aí quando eu terminei o doutorado, enfim saiu o concurso
da UFPE, tão esperado. Mas aí eu estava noiva. E quando eu falei para o Alexandre: "Ó, saiu o edital do concurso", ele me perguntou: "E agora?". E aí eu respondi: "Eu não vou fazer". E nós nos casamos e viemos morar em Macaé, aqui no interior do Rio de Janeiro. Mas chegando aqui em Macaé, eu ainda tinha aquela pulga atrás da orelha. Será que o meu lugar é na universidade? Eu já tinha ensinado em 2 universidades lá em Recife, e eu ficava me perguntando: "Será que lá até o meu campo missionário?". Então, em 2022, eu prestei concurso para professora adjunta na UFRJ, e algo muito inusitado aconteceu nesse concurso. Durante o processo seletivo, o processo para selecionar professores para seguir carreira universitária, ele é bem exaustivo, ele acontece durante uma semana, tem várias etapas. E aí, eu conheci uma das concorrentes, que já havia feito esse concurso outras vezes. Eu não sei bem explicar o que aconteceu, mas eu comecei a ter um desejo no meu coração, assim: "Eu não quero passar nesse concurso, eu quero que ela passe". E eu orei por isso. "Deus, eu não quero passar". E aí, na última etapa, que é uma prova prática, a gente tinha uma lista com cerca de 48 pontos, e aí um ponto seria sorteado para abordar nessa prova prática. Antes da prova, ela estava assim um pouco nervosa, aí eu parei e comecei a revisar com ela, com a concorrente do concurso. E aí eu revisei um dos pontos, e foi exatamente esse ponto que foi sorteado. E quando saiu o resultado, eu e Xande estávamos em uma loja, eu lembro que eu gritei assim: "Eu não passei!". Ah, eu não acredito nisso. Você ficou Só tinha feliz? uma vaga. Você ficou feliz Nossa, porque a foi essa colega professora que eu ajudei, e terminou que a gente se tornou amigas. aham. Que coisa, que história, hein? Pois é, e assim, Deus ele foi conduzindo a minha história. Eu tinha o currículo tudo bem encaminhado para seguir carreira como pesquisadora, como professora. Uhum. E assim, eu tentei em alguns momentos, seguir essa carreira, mas aí Deus foi mostrando que não era o meu lugar. Inclusive, no ano seguinte, em 2023, eu passei na seleção para professora substituta aqui na UFRJ, e dei aula com muita dedicação, tive turmas maravilhosas, mas no ano seguinte Deus também me direcionou a sair, e aí eu pedi para encerrar o meu contrato. Tá. Paralelo a essa minha atuação acadêmica na universidade, eu também atuei como mentora de gestão do tempo para alunos que estavam fazendo graduação, especialização, mestrado, doutorado. Então, eu orientei centenas de alunos, ajudando eles a concluírem trabalho de conclusão do curso e também a se organizarem para conseguirem fazer o curso e dar conta de trabalhar, da família. Então eu já trabalhava com gestão do tempo para quem estava na vida universitária. Tá. E aí essa minha consultoria acadêmica começou a crescer, e no início de 2024 eu estava, assim, cheia de planos. Eu reformei meu escritório, eu me cadastrei no MEI, eu comecei a investir no meu perfil do Instagram, comecei a fazer cursos de marketing digital, falei: "Agora minha consultoria vai crescer, vou ter muitos alunos". Mas, ao mesmo tempo, eu me cobrava demais. E essa autocobrança excessiva foi trazendo ansiedade para o meu coração. E muitas vezes eu pensava assim: "Ah, eu estudei tanto, ah, eu mereço ter sucesso, eu mereço ganhar mais dinheiro, eu mereço ter muitos alunos". Eu me comparava com outras pessoas que eu via na internet que tinha muitos alunos e nem tinha tantos diplomas como eu. Uhum. Isso me fazia, às vezes, invejar. Então olha que interessante, né, como o nosso coração ele tende à insatisfação. É, e ele E aí tende a se afastar de Deus também, né, assim, a gente vai Deus nos impele a fazer um movimento de olhar para cima, mas a nossa condição humana também nos arrasta para baixo, né. com certeza. Né. E aí essa autocobrança, né, associada a algumas outras questões pessoais, começaram a me deixar cada vez mais, assim, ansiosa, eu me frustrava, eu me culpava, porque eu achava que eu deveria fazer mais. E aí um dia, enquanto eu estava fazendo o meu devocional, Deus falou comigo.
me entregue aos seus planos e vem viver os meus. E aí eu comecei a viver na prática mesmo, assim, uma reforma no meu coração. Meses depois, uma amiga querida me convidou para fazer um curso que chama Seja Surpreendente. Esse curso ele é um discipulado de mulheres, onde a gente aprende a ser surpreendente no caráter, nos relacionamentos, no lar, à luz da palavra de Deus. Uhum. E aí eu conversei com meu marido e ele disse assim: "Ó, dá uma pausa no trabalho, vai fazer esse curso e depois a gente vê o que é que Deus vai direcionar". E assim eu fiz, comecei a fazer esse curso e a entender melhor o chamado da mulher, o que Deus queria para minha vida. E começou realmente a ter uma verdadeira reforma no meu coração. Deus me direcionou a desativar os cursos que eu tenho online, a parar de fazer a mentoria, eu parei de usar o Instagram. E depois de 15 anos atuando na área acadêmica, eu passei pela primeira grande transição de carreira, que eu fui ser exclusivamente do lar. Meu marido começou até a me chamar de doutora do lar, porque eu comecei a pesquisar as coisas em casa, para comprar frigideira, eu fazia uma pesquisa enorme, Uma sabe. boa pesquisadora, né, não vai perder esse nível de pesquisa em casa também, né. Não tinha como. É. E aí, assim, Deus foi derrubando ídolos no meu coração, sabe. O ídolo da carreira, do reconhecimento, do sucesso. Uhum. E um dia Deus me levou a fazer uma oração, entregando os meus títulos para Ele. Foi muito difícil, mas eu fiz essa oração. E sabe aquilo que a gente até canta, né? Tudo que tenho derramo aos teus pés, não me importa o quanto custou, Jesus, o teu valor é maior. Então, nesse momento, o Senhor me mostrou assim: o meu valor é maior mesmo para você, ou são os seus títulos, ou é a sua carreira? E quando eu entreguei ao Senhor, isso trouxe uma paz ao meu coração, de que eu não precisava me cobrar, ter uma carreira de sucesso, porque eu tinha estudado tanto, tinha me dedicado tanto. E aí, continuando a história, quando eu terminei esse curso Seja Surpreendente, eu fui convidada para ser mentora, e aí como eu estava como dona de casa, eu pude também me dedicar mais a esse curso e comecei a discipular mulheres. Aí fui convidada para fazer um workshop sobre gestão do tempo para mulheres ocupadas. E eu me surpreendi quando eu vi que tinham mais de 100 mulheres online participando. Eu nunca tinha tido esse público em outros cursos. Então, e o Senhor me mostrou mais uma vez, olha aí, só obedece e vai. É, de uma certa forma, assim, você contando, né, a sua história, a impressão que dá é que Deus vai nos preparando exatamente para aqueles momentos que a gente se encontra na vida, né. Se você não tivesse percorrido todo esse caminho, né, de estudos, de preparação, de vida acadêmica, muito provavelmente você não chegaria a esse ponto, né, de discipulado, de apostolado dentro do contexto que você faz hoje, né. E aí, assim, o Senhor ele foi, como um excele ele orquestra tudo, né, para que todas as coisas cooperem para o nosso bem. No fim das contas, a gente vai, durante esse processo, aprendendo a se parecer mais com Jesus, sendo moldado por Ele, né. E aí, quando eu vi que as mulheres precisavam muito aprender sobre esse tema, sobre gestão do tempo, se organizar, eu retomei o meu Instagram, comecei a falar dicas de gestão do tempo para mulheres e segui cuidando do meu lar. E aí, uma amiga minha que é psicóloga, que ela já acompanhava o meu trabalho desde os tempos da consultoria acadêmica, me pediu para fazer uma mentoria com a paciente dela, que estava precisando muito se organizar. Inicialmente eu resisti, eu falei: "Não, agora eu sou do lar", mas aí ele insistiu, pediu para eu abrir a sessão, e aí mais uma vez eu conversei com meu marido, nós oramos, e aí eu topei fazer. E essa mulher que veio fazer a mentoria comigo, vivia aquela rotina que a gente conhece bem, de trabalho, casa, marido, filho, igreja, se esforçava para dar conta de tudo, mas terminava acumulando muitas tarefas, vivia exausta, sobrecarregada. Ela trabalhava no home office e do nada se levantava no meio do expediente para tirar a roupa do varal. Quem nunca, né, Juliana? Desafio de trabalhar em home office. Total, imagina. Ainda mais quando a máquina de lavar chama a gente com aquela musiquinha, né. É.
E aí ela tinha dificuldade com a rotina, tinha fama de ser a atrasada, e isso gerava alguns conflitos entre ela e o marido. Aí ela falou assim: "Rosa, eu não tenho tempo para cuidar de mim, eu não tenho tempo para descansar". E eu lembro que ela me disse uma frase que me marcou muito. Ela falou assim: "Rosa, eu quero me organizar para me ajudar a ser uma pessoa mais leve". Ela queria parar de ser taxada como atrasada, ela queria ter tempo para fazer o almoço para os filhos, ficar com a família, queria ser um bom exemplo para eles. E aí quando eu soube disso, eu falei: "Ah", aí eu fiquei animada, "vou ajudar essa mulher a se organizar". Desafio, é. Nós fizemos o processo de mentoria, e aí a gente organizou a rotina dela, eu ensinei várias estratégias, ferramentas bem práticas para ela colocar no dia a dia, e assim os resultados, glória a Deus, foram incríveis. Ela deixou de ser uma mulher sobrecarregada para ser uma mulher organizada. Ela passou a fazer as tarefas com mais leveza, sem culpa. E aí ela disse para mim assim: "Rosa, isso foi libertador". E durante a mentoria, ela começou até a receber elogios do marido. Os filhos começaram a seguir o exemplo de organização. E assim, quando eu recebi os depoimentos da família falando sobre essa transformação, Juliana, eu chorei de emoção. E até ela me convidou para ir jantar na casa dela com a família. E o marido dela disse assim: "Rosa, essa mentoria foi um divisor de águas para a nossa família". E foi naquele momento, Juliana, que Deus confirmou mais uma vez o meu chamado, Sim. que era isso que eu deveria fazer, ajudar mulheres a se organizarem, para ter tempo para o que importa. E aí nasceu a ideia do GTM, de Gestão do Tempo para Mulheres, e aconteceu a minha segunda transição de carreira, de exclusivamente dona de casa, agora para professora de gestão do tempo para mulheres. Sim, mas agora, assim, eu imagino que com muito propósito, né, Sim. e com muita paz no coração, né, porque, assim, eu acho que, para uma pessoa que está muito envolvida, né, como você, na vida acadêmica, com estudo, com pesquisa, isso gera uma inquietação, né, essa ansiedade, como você mesma lindamente descreveu, né, de falar assim: "Poxa, mas eu estudei tanto para meio que morrer na praia", né. Acho que, dá uma sensação, o mundo faz a gente se sentir assim, né, eu acho. A as mulheres em especial, que ainda tem essa sobrecarga extra da responsabilidade com a casa, né, porque a gente sabe disso, que por mais que os maridos ajudem, a função principal da mulher também é cuidar do lar, né. E assim, foi muito providencial todos esses caminhos que foram te levando a essa sua atuação hoje, que é ajudar as mulheres a gerenciar o seu tempo, né. Isso mesmo. É. Mas, esse processo ele foi difícil, sabe. Assim, não é eu quando a gente conta, assim, a história, parece: "Ah, Parece um nossa". passeio no parque, né. Crim, do nada ela deixou a carreira e foi ser do lar. Não é simples assim. A gente enfrenta muitas incertezas, né, muita insegurança. Mas E enfim, acho que faz parte da luta de todos nós nesse mundo, né. Agora, antes da gente falar do GTM de uma forma mais específica, você me contou que você estava aí envolvida na Federal, né, na Federal primeiro lá de Pernambuco, certo? sim, E depois enfim, nos processos seletivos aí da UFRJ, né. Como é para um cristão, porque assim, a gente fala muito aqui no podcast, né, eh essa realidade das universidades federais com relação a pensamentos que às vezes vão contra aos pensamentos cristãos. Como é que você sobreviveu nesse período aí de vida acadêmica às ideologias que vão contra, um direcionamento de Deus? é o desafio para o cristão, né, você se manter firme os princípios bíblicos, aquilo que você acredita em meio a uma tempestade de pensamentos contrários àquilo que a palavra de Deus diz. Muitas vezes você precisa orar e pedir: "Senhor, me dá graça, me dá sabedoria para falar e para calar", porque não é nas nossas palavras que a gente convence, né, é no poder do Espírito Santo, é na palavra do Senhor. Mas eu enfrentei, assim, desde da graduação,
muitas questões que em alguns momentos eu até flertei ali com outras ideologias, de pensar assim: "Nossa, a mulher tem que ser empoderada, a mulher, ela não pode depender do marido". Eu ficava tendo essas influências na universidade e pensamentos também muito contrários àquilo que eu acreditava. Eu sou cristã desde pequena, mas eu permaneci firme, sabendo que eu precisava honrar ao Senhor. E não agradar as pessoas. Muitas vezes a gente se preocupa em atender às expectativas dos outros. Então tem professores realmente que perseguem cristãos, isso é uma realidade. Na universidade, como professora, em muitos momentos, eu orava por alguns alunos, eu perguntava se podia, né, mas eu compartilhava a minha fé, mas sabendo que o ambiente ali, ele nem sempre ele vai estar, receptivo àquilo que a gente acredita, né. É desafiador, mas é possível. Eu tive toda essa trajetória acadêmica, fiquei 12 anos na universidade e Sim. permaneci firme com o Senhor, É. buscando Ele, sendo firme na igreja, em oração, leitura da palavra. Você acha que em algum nível, Rosa, a sua família teve uma influência forte nesse sentido? Porque, assim, para a gente poder enfrentar, né, um período tão longo assim, né, às vezes a gente vê, jovens que numa formação, num bacharelado, né, num período curto de 4 anos na universidade, já são totalmente modificados e é feita uma lavagem cerebral muito grande, né. Você ficou muito tempo, muito mais do que os 4 anos, né, previstos para uma graduação. Você acha que essa sua formação religiosa na base, ali, na família, foi, importante, foi decisiva para você enfrentar esse período aí de universidade e passar incólume por ele? Com certeza. A minha mãe, Rosário, é uma mulher de oração, minha maior intercessora, e aí sempre levou a minhas irmãs à igreja, nos ensinou a palavra. E durante essa minha trajetória acadêmica, eu era muito participante das atividades da igreja também. Então eu ia à escola dominical, eu ia aos cultos, eu servia em diferentes ministérios, adolescente, quando jovem, e isso foi também construindo base no meu coração, né, me firmar na palavra. Uhum. Porque o que é que acontece? Muitas vezes o jovem, ele não tem as suas raízes tão firmes, e aí quando ele vai para a universidade, ele vai se contaminando. E aí a palavra do Senhor perde esse plausibilidade, né, ele não está firme. E aí ele começa a se deixar ser influenciado. Mas a igreja tem um papel muito importante nisso também. A igreja tem que ser um lugar onde o jovem ele possa fazer perguntas, sem Uhum. ser recriminado, sem ser julgado, porque lá na universidade ele faz perguntas e ele recebe respostas, mas são respostas contrárias ao que a palavra do Senhor diz. Uhum. Então, a igreja ela precisa se preparar para dar esse suporte aos jovens também, e o papel da família é fundamental. Meu pai também ali, um homem muito íntegro, muito reto, sempre apoiando, sempre nos ensinando a seguir no caminho do Senhor. Sim, a família afinal de contas, essa igreja doméstica que realmente forma, né, as bases, os pilares, para que a gente consiga construir a nossa casa sobre a rocha, literalmente, né. Com Então, de certeza. novo, né, a gente está aqui no podcast da família, eu não podia deixar de abrir esse parênteses aí para a importância da família na formação de valores, de caráter, né, e seguindo aí as leis de Deus, para que a gente consiga que os filhos consigam passar, eh, pelo mundo, né, e manterem-se firmes, né, na sua fé, nas suas convicções, né. Muito bom. Vamos lá falar então sobre o GTM? Porque assim, a gente vive um mundo que é muito maluco, né. Tudo bem, nós somos todos cristãos aqui conversando, filhos muito amados de Deus, estamos aqui para de alguma forma, através das nossas obras, da nossa vida, né, ser testemunho, né, de Deus, mas a gente está no mundo, então a gente tem compromissos, eh, a gente está inserido nesse mundo de mídias, de redes sociais que muitas vezes
roubam, né, sequestram o nosso tempo, e o GTM, ele vem, né, essa ideia do GTM, ele vem para ajudar a organizar tudo isso, para que a gente consiga, fazer cumprir com as nossas obrigações de forma satisfatória, sem ninguém ficar ansioso, sem ninguém ficar, atrapalhado. E eu achei muito interessante que você tem 3 pilares, né, para o GTM, que é gratidão, organização e disciplina. E aí eu queria que você contasse um pouco mais sobre esses 3 pilares e me falar essa diferença entre o gerenciar o tempo com sabedoria ou viver no modo automático, que eu acho que a maioria das pessoas acaba fazendo. Tem uma grande diferença entre gerenciar o tempo com sabedoria e viver no modo automático é o propósito. É por que você vai usar o seu tempo para fazer determinada tarefa. Gerenciar o tempo com sabedoria não é a gente fazer mais coisas, mas a gente fazer as coisas certas e honrar o Senhor com o uso do nosso tempo. E a gente tem vivido realmente de forma muito automática, né, viver de forma acelerada, pouco consciente, com pouca presença. Aquela ideia de multitarefas, então a pessoa está no banho, está mexendo no celular e está resolvendo alguma outra coisa, e sempre se dividindo entre várias tarefas diferentes, e aí os dias vão correndo. Aquela ideia que você pergunta para qualquer pessoa, assim: "Como é que você está?". "Ah, estou no corre da vida, estou na Tô correria". na correria, é Ou clássico. correria. Aham. E isso é muito ruim, isso é prejudicial até fisiologicamente da gente, né, para o funcionamento do nosso cérebro. E aí, assim, essa questão de realizar as tarefas, você estar exatamente presente, passar o dia apagando incêndio, isso só aumenta a nossa ansiedade, aquela lista infinita de tarefas. Isso leva a mulher à exaustão. E aí ela termina o dia muito cansada, mas não tem certeza se realmente fez o que era importante. E aí eu costumo dizer que antes de organizar a agenda, precisamos alinhar o coração. E isso começa reconhecendo 3 verdades. E a primeira verdade é que o tempo é o recurso mais valioso que nós temos. Muitos dizem por aí que tempo é dinheiro, mas tempo é mais valioso que dinheiro. Uhum. Porque dinheiro você perde hoje e recupera depois. Já o Sim. tempo não. E 24 horas é tudo que a gente precisa para fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Uhum. O problema é que a gente se sobrecarrega. A segunda verdade é que Deus nos criou com limites. E ele disse que isso era bom. Isso nem foi fruto do pecado. Deus já criou a gente com limites. Uhum. Então nós não damos conta de tudo. E muitas vezes o problema não é a falta de tempo, mas é o excesso de expectativa que nós temos. E aí a gente enche o dia de tarefas que não vai ser possível realizar. E uma terceira verdade, para alinhar o nosso coração antes de organizar a agenda, é que administrar bem o tempo é uma ordenança do Senhor. A Bíblia diz em Efésios que nós devemos remir o tempo, porque os dias são maus. E aí por isso que a proposta do GTM, ela se firma em 3 pilares, que é gratidão, organização e disciplina. A gratidão, porque ela é a chave para a felicidade. Uhum. Quanto mais a gente agradece, mais a gente se satisfaz na vontade do Senhor. Então, a gratidão ela nos ajuda a enxergar o tempo realmente como esse presente de Deus, abraçar a fase da vida que nós estamos sem ficar se comparando com as outras pessoas, ser grato pelaquilo que nós temos hoje. A organização, ela vai ajudar a dar direção aos nossos dias, a você usar o seu tempo da melhor forma. E a disciplina ajuda a permanecer firme nas suas prioridades, mesmo quando você não tem vontade, de fazer o que precisa ser feito. Hum. E aí, esses 3 pilares, eles vão nos ajudar a ter uma produtividade consciente e não uma produtividade tóxica. Tá. E como é que a gente traduz isso, Rosa, de forma prática, assim, pegando um pouquinho aí dos conceitos da sua mentoria do GTM, como é que a gente pode, organizar isso de uma maneira física para que o nosso dia seja produtivo e que essa produtividade seja consciente e não vire uma produtividade tóxica?
Vamos pensar aqui um pouco essa questão da produtividade tóxica, né, aquela obsessão por trabalho, aquilo que o descanso é visto como fraqueza, a Uhum. pessoa até se culpa quando ela para descansar. Já a produtividade consciente não, a pessoa está presente naquilo que está fazendo, ela busca alinhar eficiência e bem-estar. E aí a ideia é que a produtividade não é fazer muito, não é fazer mais, é fazer o que importa. Uhum. E aí eu gosto muito de um conceito do Tim Charles sobre produtividade, que ele diz assim, que produtividade é administrar nossos dons, talentos, tempo, energia e entusiasmo com eficácia para o bem das pessoas e para a glória de Deus. E aí como é que você pode fazer isso na prática? Eu ensino na mentoria o método que eu criei, que eu uso para ajudar as mulheres a se organizarem, que é o gestão do tempo com amor. O amor tem 2 Os. O A é de analisar. Você precisa primeiro começar analisando como é que está o uso do seu tempo. Como você tem usado o seu tempo? Uhum. Como é a sua fase de vida atual? Tem coisas que cabem nesse momento, tem coisas que não cabem. Uhum. O M é de minimizar. Então, como é que a gente gerencia também o tempo na prática? É minimizando, é reduzindo dos excessos. Excesso de compromissos, excesso de tarefas, aprendendo a dizer não, aprendendo a delegar tarefas, porque você não vai dar conta de tudo. Sim. O O é de organizar, e aí é organizar o dia, é você listar as tarefas que você tem para fazer, é Fazer você lista organizar. ajuda, não ajuda, Rosa? Oi? Fazer lista ajuda. Eu tenho essa Ajuda muito, sensação. lista ajuda demais. A É. lista ajuda você a tirar da cabeça, para você não Sim. ficar ali sempre com aquela sensação de que: "Ai, estou esquecendo de alguma coisa, o que é que eu Lembra? preciso fazer?" Como tem mulher que vai para o supermercado comprar açúcar. Chega lá, ela compra feijão, arroz, E esquece o açúcar. para casa, esqueci do açúcar. É A lista verdade. resolve, a lista ajuda muito, né, então organizar. O segundo O é de otimizar, é você otimizar seu tempo, como é que você pode aproveitar da melhor forma, e aí, ó, otimizar a cozinha, otimizar os seus serviços domésticos, padronizar coisas que você faz no seu trabalho, para Uhum. você conseguir fazer aquela ideia de: "O meu tempo vai render mais". Uhum. E o R é de recompensar, que é você ter em mente: "O que é que vai acontecer de bom se eu me organizar?". Ah, eu vou ter mais tempo para minha família, eu vou ter mais tempo para descansar. Sem contar também que você vai estar acima de tudo honrando ao Senhor, né, glorificando a Deus o uso do seu tempo. Nossa, que fantástico, assim, sabe o que eu tô sentindo? Que eu tô tendo uma masterclass com você aqui nesse momento. Eu tô anotando, você tá falando aqui, eu tô anotando. É muito legal, porque assim, e é curioso mesmo, né, por exemplo, uma mãe que tem criança pequena, bebezinho, na hora que ela for, traçar, né, assim, esse amor que você tá falando, né, analisando as prioridades, enfim, minimizando, é muito diferente de uma mãe que tem filhos um pouco mais velhos, que tem mais autonomia, né, e Sim. a mulher, a gente vai passando, a nossa vida ela vai mudando conforme o tempo vai passando, mas é um método que se aplica a qualquer fase, né. Sim, a qualquer fase. Porque, ó, primeiro tudo você tem que começar fazendo uma observação. Então, muitas vezes a mulher fala assim: "Ah, eu estou sem tempo, nossa, tenho tempo para nada". Uhum. Será que está sem tempo mesmo? É. Uma das coisas que eu falo para as minhas alunas, na etapa aí do método amor de minimizar, o que a gente precisa é reduzir distrações. Sim. Muitas vezes a mulher diz: "Ah, não tenho tempo para parar e ler a Bíblia". Dá uma olhadinha, quanto tempo você ficou no celular na última semana? Sim. E aí eu fiz um desafio, menos distração, mais foco, com uma turma de mulheres, um desafio online, e uma mulher percebeu que ela estava ficando 3 horas por dia no WhatsApp, Olha 3 só. horas. Outra ficava 8 horas entre o WhatsApp, o Nossa, YouTube e o Instagram, 8 horas. Eu é expediente. muito tempo, Rosa. Aí, quando a gente foi passando o desafio, eu fui dizendo missões para elas, irem cumprindo e reduzindo, que tem várias estratégias que você pode fazer para reduzir o tempo de tela. Uma delas, por exemplo, você tem que ser a mãe do seu celular. O celular tem que ter uma casinha. Bota ali o celular numa casinha, Uhum. e é para você não ficar com ele para todo lado. Vá para a cozinha, leva o celular. Vai para o É, quarto, leva o celular, isso é um né. hábito Veio péssimo. falando várias estratégias para elas. Quando elas foram cumprindo, essa mulher que ficava 8 horas, ela disse assim: "Rosa, agora eu entendi, porque eu ficava como uma barata tonta sem conseguir fazer as coisas, sem dar conta do meu trabalho.
Meus filhos chegavam da escola, o almoço já estava pronto, então o celular também tem sido o grande vilão que tem roubado o nosso tempo, na verdade a gente entrega o tempo para ele, né, e quando você escolhe ser mais organizada, gerenciar o seu tempo com sabedoria, você também vai precisar reduzir distrações. Sim. A gente vive um tempo muito distraído, Rosa, muito, assim, em níveis, assim, alarmantes, né. Não sei se você acompanhou recentemente aí o caso daquela moça, você acompanhou nas redes que foi jogada ali da ponte e o básico do básico não aconteceu, que foi amarrarem a corda nela, né, o elástico, assim, aquilo para mim foi o cúmulo da assim, o ápice da distração, não só de quem estava lá trabalhando, mas de quem, também estava ali assistindo, né, acompanhando e filmando. O celular, assim, é um grande sequestrador, né, da nossa atenção. Sim. É terrível. Agora, de novo aí dentro do GTM, você colocou aqui, deu uma sugestão do conceito FADA, que eu achei muito engraçado, né, o acrônimo que você usou, que é a facilidade de arrumar desculpa amarela, né, que é desculpa esfarrapada no final das contas. Aqui em São Paulo a gente fala desculpa esfarrapada. E como vencer essa preguiça aí de ficar arrumando desculpinha para não fazer as coisas. O GTM tem um lema: "Mulher organizada tem tempo para o que importa". Então, mulher organizada tem tempo para o relacionamento com Deus, mulher organizada tem tempo para a família, tem tempo para descansar, mulher organizada tem tempo para cuidar de si. E aí, dentro do cuidar de si, eu encorajo muito as mulheres a praticarem exercício físico. Uhum. E aí veio esse conceito fada. Eu vou confessar uma coisa aqui. Eu, durante muitos anos, fui sedentária. Ah, então você se incluiu aí nessa. Totalmente. Eu era patrocinadora da academia. Você já conhecia alguma patrocinadora de academia? Muitos. Aquelas pessoas que fazem o plano anual, pagam o plano anual e somem, né. Eu era essa pessoa. Eu Patrocinador. ia 1 ou 2 vezes, passava 2, 3 meses sem ir. É Por quê? turista de academia. Turista da academia. Uhum. E eu percebi que eu sempre arrumava uma desculpa. Eu chegava cansada do trabalho, eu deitava no sofá: "Ah, estou muito cansado. Uhum. Ah, amanhã eu vou. Ah, eu tenho tanta coisa para fazer. Ah, eu já não estou me sentindo bem". Eu ficava Choveu, incomodada com a academia, com as pessoas. Choveu. tá Ah, não frio, tá vou. calor. Pois é. Até que um dia eu percebi que isso era a fada, e aí eu criei o conceito fada. Uhum. Fada significa o quê? O F é de facilidade, A de arrumar, D de desculpa e A de amarela. Então é aquela desculpinha esfarrapada que a gente inventa quando a gente não quer fazer o que tem que ser feito. Porque lá no Nordeste a gente fala muito sobre desculpa amarela, que a desculpa de amarela é comer barro, sabe? Tem esse ditado assim. Mas aí eu comecei na hora de fazer exercício, quando eu queria arrumar uma desculpa, eu lembrava assim: "Ó, não, você é a fada. Eu vou vencer a fada". Uhum. E aí como é que você vence a fada? Primeiro é você organizando a sua rotina, Hum. seja para fazer atividade física ou para desenvolver qualquer outro hábito, para você ler, para você ter tempo para sua família, você precisa ter uma rotina organizada. E rotina não é horários fixos, não é você virar um robô, mas é direção. Então é importante você definir um horário. Vai fazer atividade física? Qual é o horário que você vai? Já deixa a roupa pronta no dia anterior, escolhe qual é a atividade física que você vai fazer. Mas o mais importante é que na hora que a fada aparecer, é você fazer a técnica do 3, 2, 1. 3, 2, 1, agora, vai, não pensa. É, sabe que Pra tem você vencer a fada. E aí até tem um movimento no meu perfil do Instagram que eu pergunto assim para as mulheres: "E aí, quem venceu a fada hoje?" Eles falam: "Eu venci, ah, eu perdi pra fada". E tem muitas mulheres, assim, nesse movimento de vencer a fada e estocando saúde, que é muito importante, até para a gente cumprir o chamado do Senhor, a gente tem que claro. estar bem fisicamente. Porque você viu, você acabou de dar um exemplo de uma mentorada sua que, perdia, né, 8 horas da vida dela, do dia dela, com o celular, né, entre uso de redes sociais, enfim. Como assim, né, porque olha quanta coisa a gente não consegue fazer em 8 horas, né.
Sabe que tem um santo, na Igreja Católica, São José Maria Escrivá, que esse 3-2-1 ele chama de minuto heróico, né, Sim. que é aquele momento de manhã que o seu despertador toca e você não, não coloca no modo soneca, né, você não adia por mais 10 minutos ou 20 minutos, você responde àquele chamado imediatamente. Essa é a primeira vitória da nossa manhã, né. Isso aí. Tem que ser inegociável. É inegociável. O que é prioridade tem que ser inegociável. E você sabe que dentro das famílias, né, o você ter a rotina estabelecida e essa ordem, que é uma ordem até meio que, assim, ela é um pouco invisível quando a gente tem essa mentalidade para organização e gerenciamento do tempo, e que ela também precisa ser visível na nossa casa, né, das coisas estarem mais ou menos nos seus devidos lugares, né, não de forma, não de forma perfeita, porque nenhuma casa é perfeita, mas assim, o ter a ordem, né, o pedir para o seu filho deixar o quarto dele arrumado, sabe aquele conceito do, arrume seu quarto, né, organize seu quarto antes de você querer, mudar o mundo ou Sim. organizar as outras coisas mais importantes. E esse conceito de ordem, sabe que as crianças percebem, né, e assim, eu que sou professora e eu lido com crianças todos os dias, né, na minha escola, a gente percebe muito bem se por trás daquela criança a gente tem uma família que é organizada e ou não, ou que é desorganizada, e isso tem um impacto muito grande, né, no rendimento, no desempenho acadêmico, no nível de atenção dessas crianças. Muito. A criança ela precisa de ordem. Ela aprende em casa a ser uma pessoa organizada e quando ela à medida que ela for crescendo, ela vai assumindo as responsabilidades da vida e vai conseguir dar conta, ela vai conseguir ser aquela pessoa que: "Ah não, eu vi como minha mãe fazia em casa, eu aprendi a servir em casa", então uma das coisas que eu ensino também para as minhas mentoradas é a fazer uma escala ali de colaboração, de Uhum. cooperação com os filhos, né, colocar os filhos também estimular eles a trabalhar, a servir. E Deus é o Deus de ordem, a gente vê nas escrituras vários textos de Deus falando como é que deveria ser o templo, como é que deveria construir a arca, o que é que deveria ter. Então, Deus lá na criação, ele já trabalhava e ele já mostrou ordem. Cada dia ele foi criando uma coisa. Sim. Então ele também teve o tempo de descanso. Então nós precisamos ver isso como é a ordenança do Senhor. A gente precisa gerenciar bem o nosso tempo. Ser organizado não é qualidade de algumas pessoas, é hábito. Você consegue desenvolver e você consegue fazer na sua casa. E aí não é a casa pela casa, não é manter, por exemplo, a casa organizada para estar impecável, para receber elogios, porque isso aí vai ser uma preocupação com o julgamento das pessoas, com o reconhecimento, e a gente tem que fazer primeiro como para o Senhor, mas a gente tem que servir as pessoas que moram na nossa casa. Uhum. Então quando você ensina ao seu filho a ele ser mais organizado, quando você inclui ele nas tarefas domésticas, você está ensinando ele uma virtude muito importante que é a virtude da ordem. É fundamental, é fundamental. Fica aí a dica para as famílias, né, dessa importância aí da ordem também, para servir de exemplo para os filhos, né, e os filhos eles agradecem, viu, sabe, eu acho que a criança ela implora por ordem, por rotina, né, por tempo de sono, que é tão importante para a gente se restabelecer, né, para depois que o dia seguinte seja um dia produtivo, sem cansaço, né. E isso não é algo que a gente faz uma vez, né, é uma rotina, é uma persistência, né, é um dia após o outro e que vai acumulando e aí depois você vê os benefícios, né, os frutos, os bons frutos que a gente colhe dessa dessa diligência, né, dessa disciplina que é diária e todo dia zera, né, como se fosse um joguinho de Sim, videogame, né. verdade. Todo dia zera de novo o joguinho e aí você tem que correr atrás, né, com ordem, com propósito. Dá trabalho, né. Dá trabalho. Ninguém falou que ia ser fácil, quem falou que ia ser fácil, né. É, E filhos dá trabalho, né, mas é o principal trabalho da família. Eu não tenho filhos ainda, nós desejamos receber essa herança do Senhor, mas cremos que o Senhor ele dá filhos
a quem ele quer, no tempo que ele quer. E aí mas assim, eu tenho sobrinhos que eu amo e, participei da educação deles nos primeiros anos, eu vejo o quanto dá trabalho, mas quem ama, educa, vai dedicar tempo. E aí uma mãe que quer educar bem os filhos, ela precisa ser organizada. Sim, Isso também vai ajudar nessa missão. é isso aí. Bom, Rosa, chegou a hora das nossas dicas culturais. Aqui no nosso podcast, a gente gosta muito de recomendar leituras, séries, né? E aí, quando eu te perguntei, de novo, a Rosa, tem gente que às vezes recomenda só um livro, só um filme, e de novo, você fez o bingo das dicas culturais, e indicou tudo, né? Vamos começar pelo livro que é Hábitos Espirituais, Prazer em Jesus pela Graça Diária. A produção vai colocar aí bonitinho o nome do livro para você que quer ter interesse, quer ir atrás para ler. Mas por que você escolheu esse livro? E esse livro, ele nos ensina a praticar as disciplinas espirituais. As disciplinas espirituais para a gente acessar os meios de graça de Deus. A ideia de fortalecer o nosso relacionamento com o Senhor, conhecer mais a Deus para a gente se satisfazer mais dele. Então vai falar sobre hábitos como leitura da palavra, oração, meditação, memorização, jejum, um deles também que é muito relacionado com gestão do tempo, que é a mordomia em relação ao uso do tempo, o descanso, então vale a pena a leitura desse livro, inclusive tem ele liberado também no Spotify, gratuito, pela Olha, editora, o e-book, o audiobook dele. o Você pode audiolivro, muito bom. Aí você que gosta de ouvir ao invés de ler, fica aí uma super dica, né? Agora, antes da gente partir para a série e para o filme, você me contou que você está aí, participando, da montagem de um livro, né, você é coautora desse livro. Consegue dar um pouco mais de detalhes para gente sobre esse livro que você participa como coautora? Foi um prazer receber esse convite para participar desse projeto. E o livro fala sobre rupturas, pessoas que atravessaram momentos desafiadores e transformaram essas experiências em direção, propósito, liderança. E aí eu vou contar um pouco da minha história, dessa questão da transição, Uhum. e a proposta do livro é não ficar só com as histórias, né, vão ter diferentes, coautores, diferentes histórias, mas é unir a história real com a aplicação prática. A ideia é que o leitor não apenas, assim, leia, se identifique com aquela história, mas encontre caminhos, encontre possibilidades e eu fiquei muito feliz em poder participar desse projeto, está em elaboração, se Deus Uhum. quiser esse ano ele vai ser lançado, porque uma das coisas que o Senhor, assim, falou comigo é que chegou o momento de contar mais a minha história. Uhum. E aí, quando eu conto a minha história agora, assim, tem uma conotação muito diferente. Não é sobre renúncia, eu não quero quando as pessoas escutam a minha história, eu não quero que elas olhem e vejam assim: "Nossa, olha tanta coisa que ela abriu mão". Não, eu quero que olhem e vejam assim: "Nossa, olha o que Deus faz". Então, a minha história é sobre obediência, é sobre Uhum. ouvir a voz de Deus, é sobre ter contentamento em Jesus, e aí é isso que eu vou falar um pouco no livro também. Sim. Você até estava me falando antes da gente começar a gravação, de que, assim, quando você colocou aquele vídeo, né, seu de testemunho, né, dos 6 diplomas e quis virar dona de casa, que muita gente, chegou para elogiar, corroborar, mas tem também muitas pessoas que não entendem isso, né, e que fazem muitos comentários meio que contrários a isso. Por conta da desvalorização do trabalho dentro do lar. Uhum. Felizmente, nós aprendemos a valorizar o trabalho remunerado, que tem um reconhecimento público. E aí, muitas vezes, a mulher que é dona de casa, muitas até quando são questionadas assim, o que você faz? Fala, eu sou só dona de casa. Mas a dona de casa trabalha muito. Na verdade, toda mulher trabalha, seja dentro ou fora do lar. É. Mas a gente, infelizmente, historicamente, a gente foi tirando o valor, mas tem muito valor o seu trabalho. Então, você que é dona de casa exclusivamente, eu costumo dizer, você é CEO do lar. Você É. desenvolve muitas atividades, você, precisa
se dedicar, você se esforça diariamente para cuidar do seu lar, da sua família, e isso é muito valioso. O problema é quando a gente associa o nosso valor ao que nós fazemos e não a quem nós somos. Sim. Nós somos a imagem e semelhança de Jesus. Então, independente se a mulher trabalha dentro ou fora do lar, ela tem o mesmo valor diante de Deus. Não é, e assim, e até biblicamente, né, Rosa, existe um papel ali muito definido para a mulher dentro de casa. A mulher se a gente tem uma mulher que tem consciência disso, né, da sua importância para a ordem, do lar, tudo flui melhor em casa, inclusive para o marido, né. Eh o marido quando chega num lar que está em ordem, que é bem gerenciado, né, que tem uma boa CEO ali, fazendo a gestão dos recursos, da economia doméstica, enfim, ele chega num lar de paz e aí ele se preocupa mais em travar as batalhas que estão do lado de fora de casa, né. Nosso lar, ele deve ser um refúgio. Uhum. E aí a Inclusive para o mulher marido, hein. também. Isso aí. Tem que ser um lugar onde o seu marido queira voltar. Ele, no final do expediente, ele pense assim: "Nossa, vou voltar para casa". Ele vai chegar e vai encontrar um lar organizado, não perfeito, não é vitrine. Tem dia que vai ter a bagunça lá, não tem como, é a vida acontecendo e nós vivemos em mundo caído, a gente não pode querer que esteja tudo sempre em ordem, né, porque senão a gente vai para o caminho do perfeccionismo e esse não é um bom caminho, né. A gente vai terminar se a mulher é que ela é perfeccionista, que acha que a casa tem que estar sempre tudo em ordem, tudo muito perfeito, ela transforma a imperfeição inevitável da vida em cobrança constante. Então, Uhum. a organização não é para isso, mas é sim para você ter um lar organizado, um lar que vai transmitir acolhimento, onde o seu marido, os seus filhos se sentem seguros, você também se sente bem naquele lugar. Então, tanto a organização do tempo como a organização do ambiente vai favorecer muito isso, é que o lar seja um lugar de refúgio para a família. É isso aí. Enquanto você estava falando, eu lembrei que eu mandei um texto para o meu marido recentemente. Eu vou ler o último trechinho que eu achei muito legal que ele fala, né. Na verdade, assim, o texto até evoca Aristóteles, olha só, o filósofo grego dizia que o lar é a célula primeira da cidade, né. Então, se o lar está em desordem, em desarmonia, você também tem uma sociedade em desarmonia. Eu acho isso muito verdade, né. Se a gente tem uma família doente, você tem uma sociedade, por consequência, doente, porque todo mundo está dentro de uma família, bem ou mal, né, assim, uma família ou estruturada ou desestruturada, enfim. Mas olha o último parágrafo que ele fala sobre o homem, né. O homem moderno foi ensinado a tratar a escolha da mulher como detalhe, como se o sucesso brotasse só da ambição individual. Tolice, a disciplina sustenta o projeto, o lar sustenta o homem que sustenta o projeto. É quando as luzes se apagam e ninguém está olhando, é que se descobre se a casa é refúgio ou campo de batalha. Quem tem refúgio volta mais forte. Quem tem batalha em casa luta em duas frentes e perde nas duas. Né? Muito lindo. É muito verdade isso, né? Verdade. É muito verdade. Bom, seguindo aí nas dicas culturais, você escolheu a série The Chosen, eu brinco que aqui o seu episódio é o 109, a gente tem de 109, sei lá, 80 indicações para o The Chosen, Nossa! todo mundo escolhe o The Chosen, né. Não tem muito o que falar do The Chosen, né, Rosa? Uma das coisas, assim, que eu destaco no The Chosen, que tem tudo a ver, inclusive, com gestão do tempo, é que a gente vê o maior mestre em organização que já existiu. É que mesmo com tantas pessoas, demandas ao seu redor, Jesus ele sabia priorizar o que era mais importante, né, Sim. ele priorizava as pessoas, ele priorizava obedecer à voz do Pai, né, então, assim, é uma série realmente muito conhecida, é a minha favorita. Assim, Jesus Cristo foi um grande CEO, né, da humanidade, né, o divino vindo a esse mundo e gerenciando pessoas tão diferentes, né, se a gente for pensar nos discípulos, gente, cada um Isso. a gente se enxerga muito, né, nessas falhas, nessa humanidade dos discípulos, né.
Inclusive os discípulos viveram muitas transições, né, a gente vê histórias de transições de carreira entre os discípulos É, também. Mateus, por Eu achei exemplo, né? lindo isso. Mateus é um, hein? Mateus, Pedro. Sim, sim. Muito bom. E aí a última dica é um filme, que se chama O Preço do Amanhã, que é sobre, na verdade, um futuro distópico, né, onde o tempo virou moeda corrente oficial e as pessoas param de envelhecer aos 25 anos, precisando trabalhar para ganhar mais minutos de vida. Antes da Rosa falar sobre esse filme, confere o trailer. Allow me to introduce my mother-in-law, Clara, my wife, Michelle, and my daughter, Sylvia. Whoa, where's the rest? Never met the quota. My units are up from last week. So's the quota. Just once, I'd like to wake up with more time on my hand than hours in the day. How old are you? 28. I'm 105. But the day comes when you've had enough. If you had as much time as I have, what would you do with it? Sure as hell wouldn't waste it. The last time anyone saw him alive, there was over a century on that clock. Well, follow the time. His name is Will Salas. You can't hide 100 years in the ghetto. You know that time will get you killed. Hey, Mom, I'm gonna get out of here. I just wouldn't know what to do if I lost you. I don't believe we've had the pleasure of your company before, Mr. Salas. Will Salas. I'm sorry to have to break up the party, Mr. Weiss. I just need to word with your friend. This is my destiny. Please take me home. Can't do that. Why? You're keeping me alive. How can you live with yourself watching people die right next to you? You don't watch. You close your eyes. I'm gonna make them pay. I'm gonna take them for everything they've got. Come on, help yourselves! Take the time, it's free. You put enough time in the wrong hands, you upset the whole system. Let's hope so. If this works, we gotta get more. I can help you get all the time you want. You know we're coming to get you. Will, look out! His crime wasn't taking time. He was giving it away. Nossa, sabe que eu assistindo o trailer, eu não assisti o filme, mas dá uma vontade de assistir e que angústia que dá, Dá um gosto. né? E esse filme, ele traz uma reflexão muito interessante sobre o valor do tempo. Vamos pensar um pouco na questão da distração, né? Você fica ali 1 hora rolando a tela do celular, vendo ali vídeos. O que você poderia ter feito em 1 hora? Se 1 hora fosse R$ 1.000, você jogaria isso? Então, se a gente fizer essa associação, realmente, é o que ele traz assim, você vai perdendo o seu tempo. E aí ele traz essa ideia de que é um recurso precioso, é um recurso limitado, que deve ser usado com propósito. Vale a pena assistir. Muito bom, as super dicas culturais. Quando o livro da qual você é coautora estiver pronto, eu vou querer uma cópia, hein? Ah, Eu claro. adoro ler. Com certeza. Muito bem. Antes de encerrar, porque aqui estamos todos fazendo a gestão do tempo deste episódio, eu gostaria, Rosa, de pedir uma lição de casa, que você deixasse aqui uma lição de casa para as famílias que nos acompanham, acho que de uma maneira especial as mulheres. Eu quero trazer assim, uma lição muito prática para você começar a fazer, que já vai lhe ajudar muito a gerenciar o seu tempo. Descarregue a sua mente. Usar a memória como agenda gera ansiedade. Então, ao invés de você ficar sempre pensando o que é que eu tenho que o que é que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer, escreva. Escreva em algum lugar. Vai ser o seu depósito do tem que. Chama de DTQ. Uhum. Então,
para você lembrar. Eu tenho que escreve. Eu tenho que escreve. E aí você vai escrever aonde? Pode ser no aplicativo, pode ser numa agenda física, pode ser no bloco de notas do celular. Só recomendo que você não faça isso no WhatsApp, porque isso não pode ser mais uma fonte de distração. Sim. E aí, isso de você escrever vai lhe ajudar a lembrar, a ter mais clareza do que você precisa fazer. E aí, além de fazer esse DTQ, esse depósito, você escrever as coisas que tem para fazer, uma prática muito importante de gestão do tempo é defina hoje as 5 prioridades de amanhã. Então, no terminar o dia, você define quais vão ser as 5 prioridades do dia seguinte, quais são as tarefas mais importantes, qual o compromisso que você tem no dia seguinte. Ok, isso vai lhe ajudar, quando começar o dia, você não já ir apagando incêndio, resolvendo as urgências, e aí o que é mais importante termina ficando para depois ou termina não sendo feito. Então, liste, lembrou do que tem que fazer, escreve e defina hoje as 5 prioridades de amanhã. E aí, eu gostaria também de compartilhar o texto, inclusive, que eu li no meu devocional hoje, que está lá em Jeremias 17, que ele fala assim, versículos 7 e 8. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Então, que a sua confiança, a sua esperança esteja no Senhor, independente das circunstâncias, independente da fase de vida que você está, independente se você está trabalhando fora, está trabalhando no lar. O mais importante é onde Deus quer que você esteja nesse momento, mulher. Tem uma frase que eu aprendi e eu levo comigo sempre. Lugar de mulher é onde Deus disser. Então, que você confie, espere, descanse no Senhor, sabendo que os propósitos dele sempre são maiores, melhores do que os nossos. E quando a gente aprende a ouvir e a gente obedece à voz de Deus, a gente se parece mais com Jesus, a gente tem mais paz no coração e a gente consegue cumprir aquilo que ele tem nos chamado a fazer. Olha só, hein? Amém, amém para tudo que você falou. Que grande lição. Rosa, sem palavras. Olha, para mim foi uma aula sobre gestão do tempo, sobre obediência, né, aos desígnios de Deus para as nossas vidas. Queria agradecer demais a sua participação, pedir para que as pessoas que nos acompanham não deixem de te seguir nas redes sociais, que quem se interessou pelo GTM, quiser mergulhar um pouco mais nesse universo, que busque a Rosa lá nas redes sociais para saber mais, né. Muito obrigada. Que Deus abençoe, continue abençoando aí o seu apostolado, o seu discipulado, né, nas redes e na sua vida. Amém, muito obrigada. Então, você que deseja aprender a ser mais organizada na prática, de forma leve, vai ser um prazer ter você junto ali com a comunidade de mulheres. O meu Instagram é @rosaliacuri, mas se você pesquisar o GTM, você vai me encontrar lá. Que Deus abençoe você, a sua família, o seu lar. Nós possamos seguir glorificando a Deus com o uso do nosso tempo. Obrigada, Juliana. Foi um prazer estar aqui com você. Muito bem. Bom, e para você que nos acompanhou até agora, não esquece, né, de se inscrever no canal, de deixar o joinha ou as 5 estrelas lá no Spotify, encaminhar essa conversa para quem precisa assistir. A gente se vê no próximo Reunião de Pais. Tchauzinho. Amigo de verdade faz tudo parecer fácil. Cultura Inglesa. O inglês que você leva pra vida com confiança para seguir seu destino.